Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação 1. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de programação orientada a objeto, que ao contrário do que muita gente pensa, porque como orientação a objeto está na crista da onda do desenvolvimento, tem fala-se muito em programação orientada a objeto, o pessoal pensa que é algo novo, algo recente, não é. O conceito foi desenvolvido na década de 60 e desde então vem sendo aperfeiçoado e utilizado por diversas linguagens de programação ao longo dos anos. Nas linguagens atuais podemos citar aí três, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o Java, C++ e PHP, que inclusive é a linguagem que nós utilizamos nessa disciplina. Detalhe importante, o PHP não veio orientado a objeto desde o início, então o PHP não é totalmente orientado a objeto, não é obrigatoriamente orientado a objeto. Nós já desenvolvemos algumas aplicações, essas aplicações que nós desenvolvemos não estavam orientadas a objeto. Então, em PHP você pode programar orientado a objeto, como pode não programar orientado a objeto, programar de forma estruturada. Assim como também o C++, você pode criar um programa ali completamente estruturado em C, certo? Você tem linguagens que não, você tem linguagem que tudo é objeto. E aí você é obrigado a trabalhar sempre sob o paradigma da orientação ao objeto. Qualquer sistema desenvolvido baseado no conceito de objetos, ele cai também no termo geral de orientação a objetos. Por mais que às vezes o paradigma não seja totalmente orientado a objetos, não está um ambiente completamente orientado a objetos, mas você pode desenvolver orientado a objetos mesmo nesse contexto, trabalhando com objetos ali. Que é bem parecido com o que a gente vai fazer em PHP. PHP tem programação orientada a objetos desde a versão 5, então tem alguns detalhezinhos que ainda não estão plenamente implementados em PHP. Nós vamos ver que alguns recursos de PO a gente vai entender, não vai ter como implementar em PHP, aí eu vou usar outra linguagem, o C++ ou Java, a gente ver o exemplo, entender o conceito, e aí ver como que a gente faz isso em PHP, que nem sempre é de uma forma muito legal, não. Bom, qual que é a ideia por trás da programação orientada a objeto, desse paradigma, desse modelo, desse método de desenvolvimento? A ideia é eu tentar aproximar o mundo real do software que eu desenvolvo. Então, se no mundo real eu tenho, vamos pensar em um mini mundo, né? Vamos pensar numa escola. Dentro de uma escola eu tenho diretores, eu tenho professores, eu tenho alunos. No meu sistema, eu preciso controlar isso. Eu preciso controlar a administração, eu preciso controlar os professores, eu preciso controlar os alunos. Cada uma dessas coisas, cada representação dessas coisas, então o professor Leonardo, ele vai existir dentro do meu sistema como um objeto. E aí o professor Leonardo ele vai aplicar uma prova para determinados alunos. Então esses objetos vão interagir entre eles. Então na programação orientada a objeto, eu pego o que eu estou informatizando, o que eu estou controlando ali, trago para o mundo digital e crio classes que vão representar aqueles elementos do mundo real. E vão representar aquelas entidades do mundo real. Então eu tenho os professores, eu vou ter uma classe que representa os professores. Eu tenho os alunos, eu vou ter uma classe que representa os alunos. E o professor vai ter determinados atributos, determinadas características, né? O professor vai fazer determinadas ações, e tudo isso vai ser feito pela classe professor, que vai ter todos esses atributos, todas as características que o professor tem, vai poder fazer todas as ações que o professor normalmente pode fazer. Ok? Então a ideia é tentar aproximar o que está sendo desenvolvido do que existe no mundo real. É um paradigma bem interessante porque ele é bem intuitivo. Você consegue facilmente fazer a analogia do que precisa, do que existe, como que é feito, vamos dizer assim, de forma analógica, e transferir isso para o nosso paradigma desenvolvido orientado a objetos. Ok? Bom, quando a gente vai programar orientado a objetos, o conceito é que você tem um conjunto de objetos trocando mensagens entre si. Mas o que é esse objeto? O objeto poderia ser essa caneta, por exemplo. Então, se eu pegasse uma caneta e usasse ela como objeto, isso aqui é um objeto. Mas para eu chegar nesse objeto, eu tenho que ter um conceito de caneta. Porque, embora isso seja um exemplo de caneta, um objeto de caneta, não é a única caneta que existe. Existem canetas de diversas formas. Só que você olha para essa caneta que eu peguei, ou essa outra caneta aqui, ó, e ambas você reconhece como sendo canetas. Por quê? Porque elas têm características que são comuns a todas as canetas. E essas características que são comuns a todas as canetas, elas são definidas na classe caneta. Então a classe caneta é uma representação abstrata, não é essa caneta. Essa caneta aqui é um objeto de caneta, ok? Ela é uma representação abstrata, algo que é não corpóreo, né? Não vou pegar na caneta, tudo bem que está todo no sistema, é tudo abstrato, mas deixa esse detalhe para lá. Então, eu tenho uma ideia de caneta na minha cabeça.
E essa ideia de caneta que eu tenho na minha cabeça, quando eu olho para uma dessas duas canetas que eu mostrei, eu reconheço nela as características que eu idealizei para a caneta. Então essa ideia, esse conceito que você tem, que define algo, vai ser a nossa classe. Então eu vou escrever o código da classe para representar de uma forma abstrata todos os objetos daquele tipo. Então todas as canetas que o meu sistema precisa controlar vão ser representadas por aquela classe que eu criei para representar a caneta. Essa classe vai ter algumas características. O que a caneta tem? Tem o material de que ela é feita, tem a cor da tinta que ela usa, tem a quantidade de tinta que ela usa. Isso são as características que a caneta possui. Ok? Então você vai ter quais são as ações que a caneta tem. A ação da caneta tem, seria a ação, por exemplo, de escrever. Tá? A ação de escrever não é bem da caneta, né? A ação da caneta é mais de depositar a tinta. Mas é uma ação que a caneta faz. Ok? Se você pensar uma outra coisa qualquer, um objeto, vamos pensar, pegar ser vivos, que é sempre mais fácil de você entender. Pensa ali em cachorros. A ideia de cachorro é a classe cachorro, certo? Todos os cachorros que existem. Um cachorro específico é um objeto de cachorro. Vamos pensar em gato. Pensa em gato. A classe gato. O que tem que ter para ser um gato? Você está pensando aí o que precisa ter para ser um gato, certo? Se eu pegar aqui meu amigo Cerberus, vamos ver se eu consigo. Peguei. Se eu peguei aqui o Cerberus, ó, olha aqui o Cerberus. Deixa eu ver aqui. Esse é o Cerberus. O Cerberus é um gato. Não sei se o gato que você pensou era igual ao Cerberus. Mas o gato que você pensou, ele tinha as mesmas características que o Cerberus tem. Você provavelmente pensou que todo gato tem pelo, que todo gato arranha, que todo gato tenta fugir, que todo gato fica meio esquisito depois que eu peguei ele. Então, essas características definem todos os gatos, mesmo um gato é completamente diferente do Cerberus, um gato sem pelo, certo? Aquele gato lá que não tem pelo, um gato egípcio, parece. Ele é um gato. Mas todos eles, quando você olha para qualquer um desses, você reconhece características que pertencem à classe gato. Então a classe representa um todo. O Cerberus que eu peguei, não tem como pegar de novo porque ele já fugiu, é um objeto de gato. Ok? Então, ó, quando você pensa no conceito geral de gato, é todos os gatos. Quando você pega o Cerberus é uma ocorrência desse gato. Então, quando você pensa em professores, professor é a classe professor, que vai representar todos os professores. E depois, quando eu crio um professor, eu crio o Léo, eu crio o Felipe, eu crio o Otacílio, eu crio o Antônio, o Lohan, eu tenho um objeto de professor. Ok? Então, a classe é o conceito geral, o objeto é a ocorrência específica. E quem é que interage no sistema? Quem interage no sistema ali, na maioria das vezes, é o objeto, né? É o objeto de professor que está aplicando uma prova que está sendo feita pelos objetos de alunos, por um grupo de alunos. Ok? Bom, e essa classe e, portanto, o objeto vão ter atributos. O que são atributos? São características. Por exemplo, todo gato tem peso. Qual que é o peso dos cérebros? 5 quilos. A classe pesa 5 quilos? A classe gato não. A classe gato tem peso. Peso. Qual é o peso do objeto Cerberus? 5 quilos. Certo? Todo gato tem sei lá, uma carga dentária. Qual é o tamanho do canino do Cerberus? É específico. Mas toda classe. Então, na classe eu defino essas características. Vamos pensar em ser humano. O ser humano tem altura, peso, etnia, certo? Não dou valor. Na classe eu não dou valor. Na classe eu defino quais são as características, os atributos. Então, os atributos são características que definem aqueles objetos. Como é que eu diferencio esse objeto ser humano de um outro objeto ser humano? É porque esse objeto ser humano é um objeto do gênero masculino, é um objeto que tem 1,81 m, é um objeto que tem 85 quilos, certo? Se for um objeto pessoa física, a pessoa física do CPF XYZ. Então, toda pessoa física tem CPF. Essa pessoa física tem o CPF XYZ. Ok? Então, eu defino a característica na classe e eu dou o valor no objeto. Métodos. Métodos são ações que a classe pode executar. A classe ser humano pode fazer o quê? A classe ser humano pode, vamos pensar bem de forma bem genérica, pode falar, pode comer, pode se reproduzir. Certo? Então eu defino as ações que a classe pode fazer. Toda vez que eu encontrar um ser humano, esse ser humano tem a característica daquela classe. Então toda vez que eu encontrei um ser humano, eu sei que aquele ser humano pode se reproduzir. Ah, professor, mas e se tiver uma exceção? Vamos pensar de forma geral, ok? Então a classe ser humano, ela se reproduz. No nosso sistema não vai ter exceções, ok? Nosso sistema, todos os objetos daquela classe vão fazer tudo que foi definido para a classe, cada um dos objetos pode fazer. E quais são essas ações que ele pode fazer? São os métodos que você definiu
para a classe. Se seria, por exemplo, a classe cachorro, seria morder, latir, dormir. O cérebro é só dormir e comer mesmo. É dormir e comer e miar de vez em quando. Certo? Então, quando você olha o objeto cérebro, você espera que ele mia, você não espera que ele late. Por quê? Porque todos os gatos, a classe gato, tem implementado uma ação que é a ação miar. Então, quando você tem um objeto de gato, você espera que aquele objeto mie. Ok? Então, os métodos são as ações que uma determinada classe, um objeto daquela classe pode fazer. Atributos são características, vamos pensar, cor, altura, certo? Métodos são ações, falar, andar, correr, reproduzir, se alimentar, ok? Agora nós vamos entrar nos... Então isso são as características básicas de uma classe. E através da classe você cria o objeto. O que é classe? Classe é a representação abstrata de uma entidade. O que é entidade? Entidade é aquilo que eu quero representar no meu código. Que eu quero representar no meu código. Eu quero representar um professor, então a entidade professor vai virar no meu sistema uma classe. E o que é um objeto? O objeto é uma ocorrência dessa classe. Então eu tenho uma ocorrência específica de classe. A classe professor tem o objeto Leonardo. A classe tem atributos e métodos. Atributos são características. Qual é a disciplinas que o Leonardo leciona? É uma característica da classe professor. Toda classe professor tem disciplinas que leciona. O objeto Leonardo leciona disciplina programação, estudo de dados, etc, etc, etc. Ok? Então, na classe eu defino qual é o atributo, no objeto eu falo quais são os valores. Quais são as ações que a classe professor pode fazer? Pode dar aula, ele pode lançar nota. Todo mundo que for da classe professor, o Léo, o Otacílio, o Lohan, todos eles podem dar aula, lançar nota, aplicar avaliações, que são as ações que a classe faz. Bom, o paradigma da orientação a objeto, ele é apoiado por 4 pilares. O primeiro pilar é a abstração. A abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de acordo com o contexto que você está. Vamos pensar que você está ali usando o controle remoto. Então, o que você quer fazer? Você quer objeto, pessoa, quer interagir com o objeto, controle remoto, para mexer na televisão. O que é essencial para você interagir com o controle remoto? Você tem que saber como é que ele funciona, você tem que saber se ele é a pilha, se ele é a bateria, você tem que entender sobre infravermelho, se ele é infravermelho, se ele é Bluetooth, você tem que saber isso? Não, o que é essencial? Saber que eu aperto um botão, conhecer a interface dele, né? Eu aperto esse botão e muda de canal, eu aperto esse botão e aumenta o volume, eu aperto esse botão e abaixa o volume. Então o que é essencial para esse contexto? O essencial desse contexto é conhecer a interface do controle remoto para que eu possa usar o controle remoto. Só isso. Então, eu vou pensar agora sobre uma asa de um avião. O que tem que ter na asa do avião? Tem que ter, mas tem que pensar no avião todo? Não, tem que pensar só na asa do avião. Então eu vou interagir só no que é importante para o que eu estou fazendo, né? Então, ignorar os outros detalhes e pensar só no que eu estou fazendo. Isso é abstração. O segundo conceito que nós temos é encapsulamento, onde você oculta detalhes que não são necessários fora de um determinado contexto. Lembra do controle remoto? Lembra quando eu aperto o botão e muda de canal? E eu não sei como é que ele está fazendo para mudar de canal, porque nesse contexto, no contexto do usuário do controle remoto, eu não preciso entender como que funciona. Quem teve que entender foi quem fez o controle remoto, estava em outro contexto, em outra camada de abstração. Ok? Ele precisava entender como que o controle remoto funcionava, porque ele estava criando. Eu estou só usando. Então, como ele funciona está encapsulado. Eu não vejo esse detalhe, eu não sei como isso funciona, eu apenas uso. Então, o encapsulamento é que me permite usar as coisas sem entender como é que funciona. Os detalhes de como funciona estão escondidos. Eu vou andar de avião, preciso saber como é que o avião funciona. Certo? Imagina se você precisasse entender tudo, né? Eu não preciso, está em outra camada de abstração. Então, está escondido de mim esse detalhe. Eu não vejo o motor do avião. Eu vejo só o meu banco ali. Então, esses detalhes estão escondidos. Então, muita coisa, nosso código vai estar separado, vai estar oculto. E para fazer essa separação, a gente vai usar modificadores de acesso. Em que agora, pensando só no nosso sistema, eu vou ter 3 níveis de visibilidade. Eu vou ter algo que é público, que é esse atributo ou método vai estar visível a todas as classes, ou seja, todo mundo pode saber como é que aquilo funciona, como é que aquilo é feito. Eu vou ter o protegido, que vai estar visível para a classe e para as subclasses dela. Eu ainda vou explicar o conceito de herança daqui a pouquinho. Mas é basicamente, o protegido está visível para essa classe e para as classes que vierem a partir dela, que forem consequências dessa classe. Para as outras não está acessível. E eu tenho o privado,
que é quando algo está visível apenas para a própria classe onde foi declarado. Ok? Então eu vou usar esses modificadores para definir qual é o contexto do acesso. No caso do avião, por exemplo, podemos pensar assim de uma forma bem, fazendo bem uma analogia, que o motor seria o quê? O motor seria protegido. O motor está visível para a classe avião e para alguém que for fazer um avião herdando daquele avião. Alguém for fazer um outro tipo de avião que veio daquele, vou transformar esse jumbo em uma aeronave mais leve. Então eu tenho acesso. Mas para mim, que sou passageiro, está completamente escondido, encapsulado, né? Então, o motor, por exemplo, nesse exemplo, seria protegido. O que seria público? Público é a carcaça da aeronave. A carcaça da aeronave é pública, qualquer um pode ver como é que funciona, vai lá, se eu quiser pintar, eu posso pegar um spray lá e pintar, eu tenho acesso àquilo, certo? E privado é algo que só funciona dentro da própria classe, só o próprio avião, a classe avião que teria acesso ali. Alguma coisa de controle interno, algum mecanismo, algum sensor que ele use para controlar o voo, certo? Só o próprio avião vai ter acesso àquilo. Tranquilo? Ninguém de fora vai precisar acessar. Muito bem. Lembrando que tudo isso a gente vai voltar nisso depois, vendo o código, né? Não precisa se preocupar, isso é só uma introdução geral e a função é ser geral mesmo. Aqui, para quem não entendeu, tem um desenho dos níveis de, de encapsulamento, né? Então, o privado é mais protegido, protect, está numa bolha um pouco maior, e o público é o próprio conceito de público, né? Bom, herança, que eu já até falei quando falei dos operadores lá dos modificadores de acesso. Qual que é a ideia de herança? Na programação, você criou uma classe, beleza, aquela classe tem um monte de coisa. E aí eu preciso de um outro sistema, eu preciso de um novo conjunto de classe, ou de uma nova classe. Só que algumas coisas que essa classe faz, elas já foram feitas antes na classe base, a classe que veio antes. Então, em vez de eu escrever do zero, eu herdo a classe anterior, e aí os métodos que tem nela, que forem públicos ou protegidos, eu vou ter acesso a eles. Os atributos que forem públicos ou protegidos vão ser meus. E aí eu vou poder dar prosseguimento naquilo. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Eu herdei essa aparência bonita da minha mãe. E aí eu implementei mais coisas. Eu implementei saber computação. Minha mãe não sabe computação. Mas veja que eu herdei características dela e eu adicionei novos recursos. Eu não precisei me fazer bonito, eu já vi bonito. Minha mãe herdei essa característica dela. Ok? Ou não, né? Mas enfim, então você cria uma classe a partir de uma classe superior, geralmente uma classe mais genérica, você cria uma classe um pouco mais específica, herdando as características dessa classe mais genérica. Essa classe genérica nós vamos chamar de superclasse ou de classe base. A classe que está derivando vai ser classe derivada ou subclasse, ou também classe filha. Ok? Lembrando que em PHP, lembrando não, né? Explicando para vocês agora que PHP a herança é sempre única, sempre simples. Então, nós só podemos herdar de uma classe. PHP não trabalha com herança múltipla. Eu herdei características da minha mãe e do meu pai. Por quê? Porque o ser humano tem herança múltipla. PHP só trabalha com herança simples. Então, só tem uma classe base para cada subclasse. Ok? E o último pilar que nós vamos ver hoje, formando os 4 pilares do PO, é o polimorfismo. Qual que é a ideia do polimorfismo? Quando você tem, vamos dar um exemplo do ser humano para vocês entenderem. Eu tenho 3 irmãs, 4 irmãs para ser preciso. Então, as minhas 4 irmãs e eu herdamos características da minha mãe. Então, por exemplo, minha mãe fala alto. Então, a minha irmã Vanessa fala alto, minha irmã Paula fala alto, minha irmã Camila fala alto e minha irmã Micaela fala alto. E eu falo alto. De onde vem as características? Vem da nossa classe base. Nós herdamos, todos nós falamos alto. Então todo mundo tem aquele comportamento e o comportamento foi herdado. Então todo mundo herdou aquele comportamento, todo mundo que é subclasse daquela classe base tem esse comportamento. E o polimorfismo é que me permite alterar esse comportamento. Então eu tenho o método de falar alto, mas o falar alto da minha mãe é muito alto. O meu falar alto é um pouco mais baixo. Entende? Eu posso mudar isso. A minha irmã mudou. Ela fala alto e fala gritando. A minha outra irmã mudou esse comportamento. Ela fala alto e fala rápido. Tá vendo? Então, o polimorfismo é um recurso que permite que um conjunto de classes derivadas, de subclasses, altere o comportamento comum a todas elas, porque foi herdado. É a característica que nos permite alterar o comportamento herdado. Como eu alterei, então agora eu tenho diversas formas. Em cada uma dessas subclasses, o falar alto tem uma forma diferente. Por isso, polimorfismo. Poli, várias, morfismo, formas. Então, várias formas.
Então eu vou poder implementar vários comportamentos diferentes para aquele mesmo método que foi herdado. Tranquilo? Bom, é isso para a aula de hoje. Apenas conceitos, explicando os conceitos básicos, dando uma introduçãozinha. É lógico que, conforme a aula for acontecendo, eu vou voltar nesses conceitos, né? Conforme a gente for codificando, eu vou voltar nesse conceito. Na hora que eu for codificar, eu vou explicar de novo o que é. Mas é importante você ter essa aula como material para você poder pegar os conceitos, o que é classe, o que é objeto, o que é atributo, o que é método. Ok? É isso. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.